Olá, amiga e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cash, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje eu tô com um convidado bem importante aqui, que é o Thiago Bernardino. Ele é médico veterinário, formado na Universidade Federal de Uberlândia, meu conterrâneo de faculdade, pós-graduado na USP com foco em bem-estar, um tema super em alta, super importante para a gente tratar aqui no nosso podcast. Atualmente é professor desta mesma área, então estou muito feliz de te receber aqui, Thiago. A gente é conterrâneo de faculdade, fico muito feliz pela trajetória que você construiu e numa área tão importante. Seja muito bem-vindo. Olá, Bruna, muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado com esse convite e compartilhar isso aqui com você. Como você disse, a gente esteve bem próximo na graduação, na pós-graduação, então é um prazer estar aqui e também participar e contribuir um pouquinho com vocês. Que bacana. Bom, então vamos começar por esse assunto que é extremamente importante, é um dos pilares que a gente trabalha sempre aqui dentro da Ouro Fino, que é bem-estar. E para a gente informar todos que estão nos escutando aqui hoje o que é bem-estar. Como que a gente define bem-estar animal? Maravilha, Bruna. A definição assim mais, digamos assim, mais aceita de bem-estar, que é a capacidade do animal se adaptar no ambiente que ele está inserido. Por exemplo, se a gente pega um animal que tem origem europeia e coloca ele num lugar super quente, ele vai ter dificuldade de se adaptar. Então o bem-estar dele vai estar comprometido. E hoje também a gente tem uma tendência, né? A gente tem vários trabalhos, várias pessoas trabalhando, identificando emoções nos animais. Se aquele animal ele está feliz, se ele está frustrado, se ele tem medo. Então essas emoções também fazem parte do conceito de bem-estar. E não podemos esquecer também da questão da saúde, né? Então um animal, para ter bem-estar completo, ele também tem que estar saudável. Então seriam essas três grandes áreas assim, para a gente definir um animal em bem-estar. Ótimo, então se eu pegar, por exemplo, uma vaca holandesa, eu tenho que dar condições para que ela tenha bem-estar, principalmente com questão ao clima, né? Exatamente, ainda mais aqui no Brasil, esse país tropical que tá cada dia mais quente, dependendo da região que você está. Isso é uma preocupação muito séria, né? Muito importante. E lembrando que isso não vai comprometer somente o bem-estar dessa vaca holandesa, mas também vai comprometer a saúde, vai comprometer o desempenho dela, a produção de leite. Então vai ser uma cascata de acontecimentos, digamos assim, que vai prejudicar terríveis. A vaca. Exatamente. Ô, Thiago, e eu já escutei, né, em palestras de bem-estar, o pessoal falar muito de 5 liberdades. Isso procede? Agora são emoções? Como que a gente pode definir isso daí? Excelente, muito bem lembrado, Bruna. Essas 5 liberdades, ela foi muito bem difundida, né? Mas ela ainda procede, né? São questões válidas, o animal precisa ser livre de fome e sede, e todas as outras liberdades, porém, hoje, assim, dentro da pesquisa, a gente vê que é um termo relativamente antigo, né? Os primeiros rascunhos foi lá em 64, então, assim, de lá para cá, a gente já aprendeu muito. A gente já descobriu muito o que é mais adequado para a gente avaliar o bem-estar. Então, assim, as 5 liberdades, elas são válidas, elas devem ser utilizadas, mas hoje a gente sabe que o bem-estar ele é muito mais completo e complexo do que as 5 liberdades. Ótimo. Basicamente, essa vaca ela tem que ser livre de fome e sede, ela tem que ser livre de dor, ela tem que ter um ambiente confortável e tudo mais, mas a gente tem alguns parâmetros mais profundos até de avaliação e importantes atualmente, né? Exatamente, é exatamente isso. Ótimo. E assim, qual que é realmente a importância de realizar uma prática de bem-estar dentro de um sistema de produção? Seja ele suíno, aves, bovinos, enfim. Qual que é realmente a importância de realizar essa prática? Bruno, essa pergunta é assim, essencial. E hoje eu vejo que quando a gente pratica bem-estar, é dos poucos exemplos que a gente tem daquela famosa frase, é o ganha e ganha. Uhum. Então, quando a gente aplica as práticas de bem-estar, de manejo, igual você falou, independente da espécie que a gente estiver trabalhando, sempre a gente vai ter um ganha-ganha. Então a gente vai ganhar em questão de, dependendo da atividade, né, em velocidade de manejo,
a gente vai ganhar em eficiência de manejo. Eu preciso tirar os animais do pasto A para levar para o pasto B. Então, quando a gente faz isso respeitando a biologia do animal, o comportamento dele, a gente vai fazer isso mais rápido. Durante a vacinação, por exemplo, se a gente faz certinho, um por um, manejando de forma adequada, a gente vai ganhar isso em velocidade. A pessoa, muitas vezes a gente esquece de falar da pessoa que também está envolvida nesse processo, né? Então, quando a gente adota essas práticas, que você sabe que você está fazendo bem feito, que você sabe que você não está causando dor no animal, que você não está machucando, essa pessoa também, ela fica muito mais contente com o trabalho. E o bem-estar também vai refletir sempre no animal, né? Então isso vai refletir na ausência dessas emoções negativas. Então dificilmente quando você adota bem-estar, o animal vai ficar com medo. Então isso também pode reduzir os comportamentos agressivos. O animal não vai dar coice, não vai dar cabeçada quando ele não tem medo. E ele não vai machucar. Se você for fazer uma vacina, a probabilidade dele responder melhor a uma vacina, isso também vai acontecer. Então eu gosto de falar que isso é sempre um ganha-ganha, né? É extremamente importante. E é importante a gente falar disso, né? Porque assim, hoje a gente tem uma veiculação de informação muito defasada às vezes na mídia, né? Assim, pessoas que às vezes não conhecem a realidade da produção animal no país. É claro que, assim como em qualquer profissão, a gente tem pessoas e pessoas, né, Thiago? Eu falo muito isso. Infelizmente, a gente tem pessoas ruins e pessoas boas dentro de todas as profissões. Cabe a nós sempre levar informação, levar conhecimento e tentar passar o que de mais importante e o que de mais tecnológico a gente já tem, a gente já incorpora. E o bem-estar hoje ele está presente, sim, né, nas granjas, nas propriedades leiteiras, no gado de corte. E as pesquisas já nos mostram que quanto mais bem a gente trata o animal, ele vai nos responder em produção de leite, em carne. Então, é muito interessante que a gente fale sobre isso, porque hoje está complicado, a gente tem que lidar com falas, né, às vezes um pouco errôneas sobre o nosso trabalho. Eu vejo isso muito, às vezes, no gado de leite. E eu falo que as vacas de leite, às vezes, vivem melhor que a gente, né? Come melhor, dorme o dia inteiro. Então, e tem veterinário 24 horas por conta, né, nas principais produções. Mas é excelente que você mencionou esse ganha-ganha, porque realmente é dessa forma que a gente tem que pensar. E Thiago, assim, eu não sei se a gente pode falar dessa forma, mas às vezes a pessoa acha que o veterinário, ele é o grande responsável pela adoção de práticas de bem-estar dentro de um sistema de produção. É realmente o veterinário? Nossa, que pergunta excepcional. E eu concordo com você que muitas vezes a gente escuta isso. Não, porque quem é o responsável por melhorar o bem-estar é o veterinário. Uhum. E a resposta não é somente o médico veterinário. Eu acho que para que o sistema funcione como um ganha-ganha, todo mundo do sistema produtivo tem que estar envolvido, inclusive o veterinário. Mas uma das, talvez as pessoas mais importantes, se a gente fosse falar assim, quem que é o que mais pode ajudar, são justamente aquelas pessoas que estão em contato com o animal todos os dias. Os funcionários. Então, os funcionários, o manejador, o tratador, o ordenhador. Então, são essas pessoas que estão em contato com os animais todos os dias quem são as pessoas mais importantes para melhorar o bem-estar dos animais. Obviamente que o veterinário, assim, vamos supor, identificou uma inflamação, tem uma vaca com mastite, a gente precisa tratar essa vaca. Uhum. Então, para ela ficar sem dor, para não contaminar o leite, o veterinário precisa estar envolvido. Claro. Mas a pessoa que está lá no dia a dia vendo, essa vaca aqui, ela já diminuiu um pouco, ela parou um pouco de comer. Então pode ser essa observação, esse olhar assim essa percepção, né? Exatamente, essa percepção é extremamente importante. E fora que quem está lidando com o animal todo dia é o tratador. Então é ele quem vai fazer um manejo mais calmo, é ele quem vai levar uma vaca, quem vai tirar o cavalo da baia com uma certa tranquilidade, é ele quem vai estar em contato direto com o bicho. Então, assim, a pessoa mais importante de todo o cenário de bem-estar é o tratador. Que legal. E assim, isso é uma curiosidade até, os animais, eles nos dão indícios de que ele está feliz, né? De que ele está sendo bem tratado. Eu vejo, por exemplo, no ruminante a gente tem um sinal muito nítido que é ruminação.
né? A vaca que está ruminando, ela tá bem, ela tá confortável, ela não tem doenças. Então, quando eu vejo, por exemplo, vacas de leite chegando numa ordenha, todas ruminando, isso é um sinal muito positivo. Você pode me citar mais algum, sei lá, no suíno, enfim, o que você acha? Ah, tem muitos, Bruna, exatamente. Assim, é igual você falou, essa percepção. Cada animal ele vai demonstrar essas emoções positivas de alguma forma, né? E assim, esse olhar clínico, igual você falou das vacas da ruminação, é essencial. Por exemplo, quando você vai em um galpão de suínos, por exemplo, onde todos eles estão brincando. Então, uma granja que tem enriquecimento ambiental, ele está interagindo, ele não está brigando, e tem parte dos animais descansando, tem uma área mais fria, outra mais quente, o animal não está ofegante. Então, assim... Esse enriquecimento pode ser o quê? Corrente, bola? O que o pessoal usa? Pode ser tudo, Bruna. Tudo que o animal possa utilizar como distração. Então pode ser corrente, pode ser feno, pode ser uma bola que ele mastiga. Que legal. Pode ser um pedaço de madeira na baia, que inclusive para suínos funciona muito, um pedaço de madeira. Então, como isso faz parte da biologia, né? A gente sempre usa o comportamento para identificar essas questões quando o animal está bem. Então, na vaca, ela ruminando, o suíno brincando, fuçando, uma galinha que consegue subir num puleiro, colocar ovo no ninho, ciscar. E hoje a gente até tem já um nicho de mercado interessante, né, Thiago? A gente tem, por exemplo, ovos que são comercializados por um sistema de galinhas livres, né? De gaiolas, por exemplo. Então a gente tem várias adequações, enfim, a gente tem selos de bem-estar animal dentro de sistema da indústria até, né, do laticínio, e isso é bacana, a pessoa, às vezes, ela quer buscar por isso, né? Exato, e você falou muito bem, assim, no Brasil a gente tem, inclusive, pequenas, médias e grandes empresas que produzem esse ovo, né, por exemplo, com essa certificação que os animais foram criados livres, e é um mercado, como você muito bem falou, que está em constante expansão. Essas empresas que já trabalham, querem trabalhar mais, estão recrutando mais, existe todo um movimento nacional e mundial para aumentar a disponibilidade desses produtos, né? Então, assim, a tendência é só crescer mesmo. Que bacana. Mas mesmo se a pessoa não tiver ainda um selo, ela pode começar este caminho, né? Tem algum protocolo que a gente segue? Onde que a gente pode começar a seguir uma prática de bem-estar? Eu sou produtora de leite, amanhã eu quero começar uma prática de bem-estar na minha fazenda. O que eu posso fazer? É caro? Quanto que custa? O que eu tenho que fazer? Excelente, Bruna. Eu acho assim que isso é essencial, né? Acho que o primeiro passo é a gente falar assim, beleza, como eu posso melhorar? Posso começar amanhã? Pode, você pode começar amanhã, mas você pode começar hoje também. E essa pergunta que você falou é algo também que eu sempre escuto. Mas aí eu vou ter que fazer grandes investimentos, vou ter que mudar o meu galpão. E eu falo para vocês, gente, lembra qual que é a pessoa mais importante para a gente melhorar o bem-estar dos animais? Que é o tratador que está lá lidando todo dia. E para a gente mudar o comportamento, a forma que a gente aborda esse animal, que a gente maneja, não precisa de investimento. Exato. Então é gratuito, é uma simples mudança de comportamento. Então você pode mudar hoje, e se eu pudesse fazer uma recomendação, essa seria a minha primeira recomendação. Vamos rever o nosso manejo. Dica de ouro, rever o manejo. Isso, então vamos pensar em o que a gente está utilizando, quais as ferramentas que a gente usa. Por exemplo, eu estou no bovino de corte, eu uso bastão elétrico, eu uso uma bandeira, eu uso na vaca de leite, eu vou só com a mão, eu converso com a vaca, eu não converso, eu saio correndo, eu não saio correndo. Então é a gente rever isso, porque esse é uma mudança que a gente pode fazer hoje. E não custa nada. Não custa nada. E é interessante, né? Eu falo, às vezes, em treinamento de mastite, assim, principalmente mastite ambiental, né? Da gente fazer o caminho que a vaca faz. Então, ela levantou, a gente levanta. Ela vai andar, a gente vai atrás dela. Então, será que ela está passando por um ambiente bacana? Será que ela passa por um caminho de lama, de muita sujidade? E é realmente isso, é você ter um pouco mais de empatia, né? No tratamento daquele animal, mas a gente está vendo que não custa muito caro, não. Claro que algumas adequações, elas exigem um pouco mais de investimento, assim como tudo que hoje a gente vai fazer dentro do sistema, mas
algumas coisas são de graça, né? Exato. O bem-estar, ele pode ser de graça no primeiro momento. Ô, Thiago, eu fiquei curiosa assim, o Brasil, como que tá o cenário do bem-estar no nosso país em relação ao mundo hoje? Excelente, Bruno. Brasil, hoje, a gente tem muitas ótimas iniciativas de bem-estar nos animais de produção. A gente tem grandes exemplos em todo o país, em todas as espécies. Então, isso não é exclusivo de bovinos de leite, não é exclusivo de bovinos de corte, nem de suínos, nem de equinos, nem de frango, nem de galinha de postura. Então, a gente tem grandes exemplos muito positivos de fazendas que adotam excelentes práticas de bem-estar animal. A gente tem algumas que são certificadas, outras que não são certificadas, mas que mesmo assim também adotam ótimas práticas de bem-estar. Em todas as partes, né? Então a gente tem ótimos exemplos em granjas que produzem leite, produzem suínos, que produzem ovos. A gente tem grandes exemplos em hípicas e em aras, que tem toda uma estrutura física ótima para evitar lesão. Então, assim, a gente tem produção de frango com uma qualidade de bem-estar muito boa, até comparável. Teve um trabalho em que comparou granjas de frango do Brasil e da Bélgica, e a gente viu que a boa parte delas, o Brasil tinha melhor bem-estar do que os frangos da Bélgica. Então, a gente tem vários exemplos assim, em todas as espécies. Né? E isso é o que nos dá até mais forças de tentar ajudar sempre o produtor para uma produção mais eficiente. A gente sabe que todo o resultado disso é o aumento da produtividade, sem sombra de dúvida, né, Thiago? E claro, eu não poderia deixar de mencionar, a Ouro Fino Saúde Animal, ela tem a certificação de selo de bem-estar para os nossos produtos. Então, vou citar uns exemplos aqui. O Maxican 2%, que é um anti-inflamatório. O Thiago já mencionou bem, retirar a dor desse animal é muito importante. Então, a gente está falando de um produto extremamente eficaz para retirar a dor, para retirar a inflamação desse produto. A gente usa ele absolutamente para tudo aí, nos bovinos, suínos, equinos. A gente tem o Isocox, que também tem selo de bem-estar, é o nosso Toltrazuril, é um medicamento que a gente usa para o controle da eimeriose, né, uma diarreia negra, uma diarreia de sangue. E é importante que esse produto ele causa até uma proteção intestinal muito grande. Então, tem rebanhos hoje, nossos clientes que aplicam o Isocox nos bezerros para uma proteção intestinal, e nem sempre a gente tem um caso físico, aí, um caso observado, diagnosticado de eiméria. E claro, a gente tem o Selate, que é o nosso selante interno de tetos, que também tem selo de bem-estar, que é um produto que vai diminuir as mastites, principalmente durante o período seco. Então, é importante que a gente sempre se adeque a essas situações, utilizando produtos de qualidade, claro, pessoal, sempre procurando pessoas que vão nos auxiliar tecnicamente a melhorar o nosso sistema. Seja com protocolos muito eficazes, seja com adequações do sistema, como o próprio Thiago comentou, funcionários treinados, isso é muito importante. Então, a gente só consegue um resultado muito melhor, né, dentro do sistema, quando todos estão falando a mesma língua, né, Thiago? Exatamente, tem que estar todo mundo na mesma página e trabalhando em conjunto, como você falou, para a gente melhorar o que a gente já faz hoje, independente se a gente não está tão bom, se a gente está bem ou se a gente está ótimo, sempre tem espaço para a gente melhorar. Não, e o crescimento, mesmo que pouco, já é uma melhora, né? Então, exato. Às vezes é uns passos um pouco mais lentos, mas a gente consegue. Nossa, Thiago, esse assunto dá pano pra manga, hein? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de bem-estar. E assim, o que você pode falar pra gente, assim, uma dica de ouro que você pode dar pra gente encaminhar aqui pro final do nosso podcast? É verdade, Bruno? Eu já falo bastante, então eu tenho que me controlar, que senão eu fico uma semana aqui conversando sobre bem-estar. Assim, eu acho que a dica de ouro da nossa conversa hoje, eu acho que é aquela que, pra gente melhorar o bem-estar, muitas vezes a gente não precisa gastar R$1, né? É uma mudança de comportamento, é uma mudança de práticas nossas mesmo, né? Do humano que está ali interagindo com o animal. Então, eu acho que a gente pode fazer isso hoje. A gente pode fazer isso amanhã. E a gente deve continuar fazendo isso na semana que vem, no mês que vem. Sempre buscando melhorar
tanto o bem-estar do animal, o bem-estar das pessoas que trabalham e a qualidade do nosso produto final, que no final de tudo vai estar na mesa do nosso sobrinho, do nosso tio, do nosso vizinho, da cidade vizinha. Então, acho que isso aí. E embora muita gente não saiba, o veterinário ele também cuida de gente, né? Na certificação desses produtos, na certificação de origem dos produtos de origem animal, né? Então, mel, pescado, leite, ovos, carne. Então, muita gente não sabe, mas tem que ter um técnico lá certificando a qualidade desses produtos. Thiago, assim, muito obrigada. Nosso papo foi bem produtivo aqui. Eu assim, te agradeço bastante. Espero que a gente possa sempre conversar de bem-estar e como o Thiago comentou, pessoal, não custa nada, é só a gente pensar um pouquinho no que a gente pode melhorar, claro, dentro das nossas condições, né? Às vezes não vai ser uma mudança grande a princípio, às vezes falta um pouco de funcionário, às vezes falta tempo, a gente tem noção de que o sistema é exaustivo às vezes, mas um pouquinho que a gente fizer, a gente já melhora bastante. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Ouro Finincast, viu? Maravilha, Bruna. Foi um prazer participar e sempre que quiserem conversar um pouquinho, eu sempre estarei à disposição. Contem comigo no que mais eu puder ajudar. Que legal, muito bom. Pessoal, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, então, eu volto a convidar todos a acessarem as nossas redes sociais, acessar o nosso site. A gente sempre tenta levar bastante informação para vocês. Tem boletim técnico, tem material. O nosso canal no YouTube também está sempre à disposição para levar informação. Eu convido também vocês a acessarem o nosso aplicativo Ouro Fino Agronegócio, disponíveis nas plataformas aí na Play Store, na App Store, para fazer o download. Também tem bastante informação. E também vou convidar vocês a votarem no nosso prêmio Reclame Aqui. A gente teve aí no início, no dia 1º de setembro, começou a votação do prêmio Reclame Aqui, e a gente aqui da Ouro Fino, a gente está indicada na categoria farmacêutica veterinária. E ser indicada, né, como uma das concorrentes, reafirma, claro, o nosso compromisso de colocar o cliente, não só o animal, como no centro de todas as nossas ações. Então eu conto com o apoio de vocês para a gente conquistar mais esse prêmio. É só acessar o link www.reclameaqui.com.br e votar. A votação ela se encerra dia 31/10, viu, pessoal? Então, bora votar. A gente está sempre à disposição de vocês, sempre à disposição para atender todos vocês no nosso central de atendimento. Contem com a gente, acompanhem o nosso podcast sempre que possível e espero vocês no próximo Ouro Finincast. Bora render! Tchau!